Lógico que fazer a missão de Deus é como preparar Neston, né? Tem mil formas. Então não só umas dicas do que aconteceu num canto, mas o Espírito sopra com liberdade, e a partir daquilo que a gente vai dando dicas, o Espírito vai trazendo dicas também para os corações de cada um. E quando eu ia para congressos, eu costumava anotar tudo que os preletores diziam, até que eu percebi que o importante é que dentro daquele conteúdo todo, o Espírito diz umas coisinhas, às vezes uma frase, às vezes a gente passa 3 dias num canto desse e sai com 2 ideias, uma ideia, e aí eu passei a anotar só isso. Eu vou anotar só isso, porque não importa o que o sujeito lá na frente está dizendo, importa o confronto disso com o que Deus vai me dizer. Então nossa expectativa é que o Espírito do Senhor vá nutrindo os nossos corações nesses encontros, com ideias, com sopros, com arejamentos diferentes, para a gente ir mudando aquilo que nós estamos na caminhada fazendo. Caminhada essa que, como nós percebemos agora há pouco, é muito árdua. A gente viu que de metade a 2/3 do auditório foi à frente, quando a pastora perguntou aqui, chamou aqueles que estão cansados, aqueles que estão precisando de... Então é assim, a nossa caminhada é essa, mas é maravilhosa. Meu nome é José Marcos, então eu sou pastor batista, me identifico como um batista wesleyano, porque quando eu concluí meu curso de teologia, eu me apaixonei por esse sujeito chamado John Wesley. Li o diário dele, li tudo que eu podia sobre ele e fiz minha monografia sobre aspectos do seu ministério, sobretudo quando ele diz isso aqui, né? A vida de Wesley me marca demais, porque quando eu tinha 17 anos, eu com minha noiva, hoje minha esposa, a gente resolveu buscar o Senhor para Deus conduzir nossa relação, e por 3 vezes nós tentamos entrar numa igreja, e na primeira vez a gente foi barrado porque era culto de ceia, na segunda a gente foi barrado porque ela estava com a blusa que não tinha alça, e na terceira a gente conseguiu entrar, mas praticamente foi expulso, porque a gente não quis aceitar Jesus, levantar a mão naquela noite, e a gente foi muito hostilizado. Então essa ideia de templo, de igreja convencional, da estrutura, permeou muito o meu coração, de maneira que rapidamente eu fui entendendo que Jesus não tinha muito cabimento dentro da nossa estrutura religiosa. Tanto é que o 3º sermão que eu prego é em 2002 como pastor. Eita, cometi um pecado, um pastor pediu para eu gravar. Rapaz, me perdoem aqui, deixa eu gravar, que ele estava na oficina ontem e pediu para eu gravar hoje. Agora sim está gravando. Então, esse sermão que eu prego, o título foi Jesus Cristo não entraria no hall de membros da nossa igreja. Foi um sermão muito difícil de dizer, mas muito fácil de pregar. Bastava ver os critérios para ser batista e o jeito de ser desse Jesus, e a gente veria com muita tranquilidade que se esse Jesus viesse hoje para a igreja batista em Coqueiral, naquela ocasião, ele não teria perfil para entrar, para ser um membro da nossa igreja. Ele andava com gente que a gente não autorizava, ele dizia coisas sobre a religiosidade que a gente não podia dizer, ele se vestia de um jeito que não dava para entrar no culto do domingo à noite, e ele perdoava os pecadores esquisitos que a gente disciplina, né? A gente não perdoaria. Então foi fácil provar que ele não entraria no arranjo religioso da nossa igreja. Agora, empatizo então demais com o John Wesley quando ele quer levar a palavra na estrutura que ele nasceu, na estrutura que ele foi criado, e ele não podia. E aí ele diz essa célebre frase: então o mundo é minha paróquia. E eu falei ontem que eu queria voltar ao tempo para ver o Wesley pregando no túmulo do seu pai. Eu acho que foi uma cena muito interessante. E queria conhecer a mãe dele também. Aquela mulher, eu queria dar um beijo na mão dela. Deve ter sido uma mulher muito especial, né? Bom, e por isso que eu digo que não tem como não ser batista wesleyano, porque esse sujeito influencia demais a minha vida, de maneira que eu me sinto muito em paz aqui entre irmãos, me sinto entre irmãos. A igreja que eu vou pastorear em 2002, ela fica na periferia da cidade do Recife. Quem conhece aquela região,
na emenda de Recife com Jaboatão dos Guararapes. Recife é uma cidade muito difícil, Jaboatão é pior ainda. Em Tupi-Guarani é tartaruga que anda devagar. Então tartaruga já anda devagar, mas aquela é uma tartaruga que anda ainda mais devagar. E a cidade é muito complicada, um contexto urbano depreciado por tudo que permear a sua cabeça em relação aos problemas urbanos, tudo. Então eu nem vou aqui ficar falando do meu contexto, porque você conhece muito bem. E hoje de manhã no jornal no jornal Hoje, no jornal da Globo, Bom Dia Brasil, a matéria mostrou que as cidades de pequeno porte também têm os mesmos problemas hoje das cidades de grande porte. Então, durante 3 anos. Exato. E aí, pastor, a igreja fica do lado de Cavaleiro. Então, o senhor sabe muito bem o que eu estou querendo dizer. É uma pena que eu não tenho foto aqui. E 3 anos antes da minha chegada, essa igreja então estava com 75 anos de vida já. E ela vivia um contexto muito difícil, porque os pastores não queriam mais pastoreá-la. Ela ficou conhecida em Recife como uma igreja que mata pastores, para ter uma noção da dificuldade ministerial. Ela tinha donos, deve ser parecido em toda igreja local doente, tem esse arranjo, dono, as tradições falam mais alto do que a Bíblia, e coisas do gênero. E a liderança reunida em crise, porque na década de 60 ela tinha sido a 9ª maior igreja batista do estado, e agora ela estava na iminência de fechar suas portas. A liderança pergunta: se nossa igreja deixasse de existir abruptamente, do dia para a noite, faria falta à nossa comunidade? E a resposta foi um sonoro não, e isso colocou aquela liderança em crise. Essa crise foi permeando o coração da igreja. Graças a Deus pela crise. A crise é o embrião da mudança. É impossível mudar sem antes entrar em crise. E a convicção foi: faria falta para nós que fomos apresentados aqui, que fomos batizados nesse batistério, que apresentamos nossos filhos aqui, que nos casamos aqui, e que isso se tornou um grande clube para as nossas vidas, para as nossas famílias. Até porque era conhecida como a igreja das famílias mesmo, mas não para a sociedade, não para a comunidade. E isso foi muito complicado, porque como pode um ente que se propõe ser um grupo de pessoas que seguem a Cristo se dá o luxo de poder ser abduzido e não fazer falta? Isso é muito esquisito. A igreja primitiva, ela com certeza faria um rombo muito grande se deixasse de existir no contexto do Império Romano, principalmente nos 4 primeiros séculos. Então veio pastorear essa igreja. Tinha acabado de completar 27 anos, hoje eu pastorei há 15 anos essa igreja, e doido também por mudar, doido por entender que cristianismo era outra coisa, ser servo de Jesus era outra coisa. Então pego esse solo fermentado por uma igreja em crise, por um pastor novo querendo mudanças, apaixonado por um Wesley da vida que tinha chutado o pau da barraca, né? E vivendo essa influência de outros homens e mulheres de fé. Percebo então que a gente precisa olhar para fora. Percebo que igreja, então, rapidamente é fácil entender que a gente fez uma deturpação no conceito de igreja, né? Eclesia, do grego, que nasceu 5 séculos antes de Cristo, literalmente significa o movimento ou ajuntamento dos que são chamados para fora e enviados para dentro. O termo eclesia em Atenas, quando os cidadãos se reuniam para a Ágora, que era uma praça, para discutir, olhar os problemas da cidade, eles não discutiam o problema da cidade e ficavam na praça. Eles discutiam e voltavam para o mundo, para a polis, né? Daí o termo igreja e política são filhas siamesas, né? Da mesma barriga, e aí eles voltavam para resolver os problemas da polis. Então a eclesia, ao pé da letra, é o ajuntamento dos que são chamados para fora e jogados para dentro, e chamados para fora e jogados para dentro. Então a igreja tem esse duplo movimento. E entendendo isso, a gente passou a olhar para o nosso contexto e a gente viu o contexto como uma realidade e a igreja como outra, completamente diferente. O templo era o mundo encantado de Bob. Aquela realidade que o pastor conhece tão bem era da porta para fora. Mesmo que nossos problemas entrem conosco na porta dos templos, mas nossos templos são diferentes, a luz é diferente, o barulho é diferente, o cheiro é diferente, a roupa é diferente.
há uma dicotomia estranha entre templo e mundo. E o templo então passou a ser o lugar central de operação da fé da igreja, quando na verdade só há cabimento nossa fé ser operada nas obras e no mundo. Então, entendendo essas coisas, a gente passou a questionar por que a igreja não faria falta. E aqui eu quero deixar a primeira dica como estratégia de implementação de uma ação efetiva na missão da igreja. A primeira dica é: sente-se com o seu povo. E aqui é muito bom, porque a gente está num auditório seletíssimo de pastoras e pastores. Sente-se com o seu povo. O povo pensa, o povo é inteligente, o povo quer mudar. Às vezes a gente acha que a igreja não quer mudar porque a gente está olhando para meia dúzia, mas a igreja quer mudar, o mundo quer que a igreja mude, e o povo é inteligente. Algumas coisas eu recusei aceitar no seminário. Uma delas foi quando o professor chegava no quadro e dizia: isso aqui é coisa de seminário, viu? Não ensina a igreja que o povo não aguenta. Isso eu dizia: mentira, não pode ser, porque eu sou povo, não pode ser. Se eu aguento, por que o povo não aguenta? Então sentei com a liderança da Igreja Batista em Coqueiral, irmãos, para a gente meditar sobre a importância do templo e de uma estrutura religiosa templária na causa do não dessa pergunta. Ou seja, a nossa religiosidade templária, dominical, dentro daquelas paredes, não só paredes físicas, mas paredes paradigmáticas, mentais. A gente se reuniu 29 vezes. 29 vezes. A reunião menor tinha 2 horas, com nada além de uma roda. A liderança tinha umas 40 pessoas na época. Além de uma roda, num ciclo de cadeiras em roda, e a Bíblia no colo. Só. Até porque eu tinha vivido uma crise, que dessa crise eu prometi nunca mais ler um livro e nem ir a nenhum congresso, até não estar fazendo minimamente o que o Senhor queria que a gente fizesse. Essa crise se deu num congressão de pastores parecido com esse, e quando a gente saiu, tinha uma garota aproveitando a marquise do templo principal lá na igreja, lá no Recife, a igreja presbiteriana da Conde da Boa Vista, né? E essa menina, naquela noite, final do congresso, estava forrando o chão com papelão, porque ali ela dormiria naquela noite. Ela deveria ter uns 20 anos, e forrando com certa dificuldade, porque a outra mão estava ocupada, e quando eu olhei na outra mão, estava um filhinho, uma filhinha, que não tinha nenhum beijo. E todos nós, os pastores, passamos por aquela cena e não fizemos nada. E eu fui dormir arrasado, e eu disse: Senhor, não leio mais um livro. Depois eu voltei a ler. Não leio mais um livro, não vou a mais um congresso, não farei mais nada para ouvir a sua voz, enquanto não aplicar minimamente tudo que o Senhor já me disse, ou um pedaço do que o Senhor já me disse. Então sentamos com a liderança e fomos enxergando que na verdade a gente tinha criado um arranjo religioso, ou herdado e mantido, não criado, mas herdado e mantido um arranjo religioso que exclui o mundo da proposta da igreja. Isso é de um desvio bíblico tremendo. Eu não vou aqui teologar, porque Anselmo está com essa tarefa de trazer amparos mais teóricos para nós, mas isso é de um desvio bíblico tremendo. E a gente questionando isso, chegou um momento então que nossa igreja cresceu um pouco, 2002, 2003 ela cresceu um pouco, a gente precisou ampliar o templo, e a gente fez outra estrutura, outra coisa, desmanchou o templo, criou uma tenda, abriu para a comunidade e passou a olhar para os problemas reais da comunidade. Segunda dica. Qual é a fonte de problemas de uma igreja? É que na igreja a seara é pequena e os cearenses são muitos. Tu imagina, eu falo de cearense porque eu herdei a cabeça lá do Ceará. Eu sou do Rio Grande do Norte, atuo em Pernambuco, minha cabeça veio do Ceará. Os ceifeiros são muitos numa igreja. Você imagina uma igreja de 100 membros, que se preocupa em manter a sua rotina de culto, escola, dominical e alguns eventos internos. 100 pessoas para fazer isso é você matar e morrer. Eu fui militar 15 anos e
e militar do exército não faz outra coisa a não ser coordenar faxina ou fazer faxina. E uma vez um capitão me deu 25 soldados para eu limpar um campo menor do que essa quadra aqui, do que esse auditório aqui, com estrovenda, que é um instrumento, é uma foice que você fica jogando golfe. E eu disse: capitão, pelo amor de Deus, pega esses 25, tire 15 e me dê só 10, que já está muito. Por quê? Porque se eu botar 25 homens com a estrovenda para cima e para baixo, com um pedaço daquele, eu vou trazer daqui a meia hora 2 pernas quebradas para o senhor. Então esse é o problema de igreja. A seara da igreja é pequena, estou falando da religião, e os ceifeiros são muitos. Então a gente tem que ter problema, tem que ter briga de cargo e tal. A dica é: se o mundo é o lugar de operação da igreja, aí sim a seara dessa igreja será grande e os ceifeiros sempre serão poucos. E aí quando a gente joga a igreja para fora, quando a agenda da igreja passa a ser no mundo, quando a igreja entende isso, e vocês, irmãos, mais do que ninguém no mundo, não podem esquecer esse grito de guerra do patriarca John Wesley, mais do que, e aqui o plano missionário de vocês também diz a mesma coisa, vocês mais do que ninguém, nós mais do que ninguém, olhando para Wesley, olhando para Jesus, olhando para a igreja primitiva, não podemos esquecer isso. Então essa é uma segunda dica: ajuste a agenda da igreja à agenda de Deus. E é simples entender qual é a agenda de Deus. Pergunte assim para você mesmo: o que é que está fazendo Deus chorar? E aí a gente vai entender que Deus está chorando com a criança que não tem comida, com o pai de família que não tem dinheiro, nem trabalho, nem dinheiro para botar feijão e arroz no prato da sua filha. Deus não está chorando porque o coral da nossa cantata de Natal desafinou. Olha, Deus não está nem aí com isso. Deus não está nem aí. Coral é um negócio interessante que ele ensaia 30 vezes para cantar uma, né? E desafio, o regente fica doido. Bom, o regente fica doido, mas Deus não se estressa com essas coisas. E aí, pensando nisso, a igreja começou a olhar para fora. E é interessante que quando a gente vai olhando para fora, a gente vai enxergando coisas que são imperceptíveis aos nossos olhos. Por exemplo, quando a gente olhou para as ruas de Coqueiral e a gente viu crianças com 11 anos, 12 anos, sendo aliciadas por traficantes para jogarem pedras de crack para dentro do presídio ou entregar crack nas esquinas, a gente disse: a gente precisa tirar esses meninos desse lugar de vulnerabilidade e trazer esses meninos para aquilo, para a gente amar, para eles comerem, para eles serem abraçados, porque no contexto familiar deles, da rua deles, eles não são. E a igreja então disse: a gente tem que começar alguma coisa para quando o menino sair da escola, ele está recebendo o verdadeiro amor de Cristo. E aí veio um problema que eu quero deixar como terceira dica de estratégia de missão. O problema foi, quando a gente olha para essa demanda do mundo, para essa demanda do reino de Deus, e a gente olha para as nossas forças, a gente vê que a demanda é muito maior do que as nossas forças, principalmente financeiras. A gente queria começar um projeto com 100 crianças, simples, sem muita metodologia. Traz essas crianças para dentro aqui das nossas instalações, a gente vai adaptar tudo. Nessa ocasião, o nosso templo já estava adaptado para futebol, então eles já tinham onde jogar. As salas de aulas de escola dominical, perfeito, a igreja tem a maior riqueza do mundo. A gente tem até data show, né? Dentro dos nossos templos, a gente tem tudo. Então era só trazer e começar com trabalhos voluntários, mas a gente queria alimentar, a gente queria pagar alguém, e a gente não tinha dinheiro. Você tem uma noção da igreja de Coqueiral? A gente fala às vezes esse testemunho e as pessoas pensam assim: a igreja é rica, né? Tem membros importantes. A gente tinha um karma lá, uma maldição, que todo mundo que passava na faculdade saía de Coqueiral e ia morar nos bairros mais chiques de Recife. Então a gente tinha nossos jovens arranjando seus primeiros empregos e indo para Capunga, indo para Boa Viagem, e assim ia, exportando o que a gente tinha de mão de obra boa para as igrejas ricas. E eu disse: Senhor, como é que a gente vai fazer isso? E a gente fez uma vigília, né? Não é só o Wesley que ora, não, o Batista também ora. A gente fez uma vigília e Deus disse uma coisa esquisita para nós, esquisitíssima, que aí eu quero que
você pense nisso. Senhor, com que dinheiro a gente fará essa obra? E Deus disse assim, bem claro no coração da gente, e testificado pelo texto de Isaías 45. O dinheiro de Deus está no bolso do mundo. Rapaz, esse negócio de mundo de Wesley, estou dizendo que pegou no meu coração. Como assim, Senhor? O seu dinheiro está no bolso do mundo. O seu dinheiro não é o dízimo e as ofertas dos crentes. E Deus diz, mas tu não prega que eu sou o dono do ouro e da prata? Que dicotomia louca é essa? Que a gente prega que o Senhor é o dono do ouro e da prata, e quando a gente quer fazer a obra dele, que não é nossa, é dele, é no poder dele, não no poder nosso, nos recursos dele, não nos recursos nossos, a gente quer contar com o que entra de dízimo e oferta. E aí, eu acho que se a gente não fosse uma igreja muito pobre, financeiramente falando, porque nós somos ricos, graças a Deus, a gente não teria chegado a essa conclusão. E aí, quando o Senhor disse, meu dinheiro está no bolso do mundo, eu disse para a liderança da igreja, olha, se o dinheiro de Deus está no bolso do mundo, a gente precisa se qualificar para acessar esses recursos. Daí uma estratégia que nós usamos foi criar um Instituto Solidário. Instituto Solidário é o quê? É uma ONG simples, que tem uma finalidade, não é operar as obras da igreja, porque as obras, entendemos claramente que são a única maneira de nós executarmos a nossa fé, não há outra. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Isso está no 10, a gente só lê até o 8, 9 de Efésios 2, né? Pela graça sois salvos, a gente termina no 9, a gente não lê o 10. Quando a gente lê o 10, a gente completa o círculozinho hermenêutico. Somos salvos pela graça mediante a fé para as obras. Então a gente não cria essa instituição para terceirizar as obras, porque isso é a missão da igreja enquanto gente. Mas a gente cria para mobilizar o dinheiro de Deus que está no bolso do mundo. E isso foi uma estratégia muito interessante, porque hoje nossa igreja continua sendo uma igreja de pessoas financeiramente falando pobres. Só para você ter uma noção, ela tem cerca de 500 membros e entra em torno de 13 a 15 mil reais por mês de dízimos e ofertas. Se tu fizeres uma regra de 3 aí, você vai perceber que realmente somos uma igreja de pessoas pobres, financeiramente falando. Mas isso hoje não corresponde a nem o dízimo de tudo que o Senhor tem mandado. E Isaías 45 foi estranho para nós, porque ele chega para Ciro e diz, tu és o meu ungido, a quem escolhi, para você e acabar com os portões de bronze, e mover, e aí o texto diz no versículo 3, e moverei os tesouros das trevas. Tesouro das trevas. Eu ganhei uma Coca-Cola, eu não tomo uma Coca-Cola nem a pau, mas a Coca-Cola é parceira nossa, eu não estou chamando a Coca de trevas, estou dizendo que Deus move os tesouros que Ele quer. Começamos o primeiro projeto, deixa eu dar um salto lá para frente. Hoje a gente tem, graças a Deus, uma estrutura de mais de 30 instituições parceiras, divididas nos 3 setores da sociedade: governamental, não governamental, empresarial. Tem a alegria de pagar a 35 pessoas, CLT, direitinho, bonitinho, para darem seu tempo todo para aquela obra. Mas isso é hoje. No comecinho, a gente tirava do feijão de casa para dar para as crianças, né? Mas criamos o Instituto Solidário e começamos o primeiro projeto, que é o projeto Nova Coqueiral. Vou passar rápido aqui. Esse projeto aqui, o primeiro, Nova Coqueiral, aquele que a gente queria pegar 100 crianças, a gente conseguiu uma parceria rápida, graças a Deus, com uma instituição chamada Compassion, e já pôde começar com 180, e hoje a gente tem nesse primeiro programa de cuidado direto com criança e adolescente, 1.200 crianças e adolescentes cuidadas diariamente, cada uma fazendo 2 refeições por dia, tendo uma série de atendimentos e mudando sua vida de verdade, porque elas entram aos 3 anos de idade e ficam conosco até os 21. E eu acho muito improvável que uma pessoa sensata, que passe dos 3 aos 21 anos, recebendo graça e amor de uma igreja, não tenha sua vida transformada. Não. Depois criamos um segundo programa, percebendo que esses meninos crescem, que suas mães não têm emprego, que algumas mães deixavam seus filhos em casa à noite, por volta das 7, 8 da noite, para ir para uma BR que tem lá perto, pastor, a BR-232, que vai para Caruaru, para se prostituir, transando com um homem por 10, 15
reais, porque elas já têm ali 50 anos de idade, elas não têm mais a mínima condição, e elas não queriam fazer isso, faziam isso para não ver seus filhos morrendo de fome. Foi muito difícil quando eu vi um pai vendendo a virgindade da filha por R$1.000 ao agiota do pai. Isso mexeu muito, isso altera o coração de Deus, isso tem que entrar na agenda da igreja. A menina completou 15 anos, e o pai disse, já que ela vai transar mesmo com qualquer um, você não quer não transar com minha filha, você me dá R$1.000 e eu entrego minha filha. Estou falando de Recife, estou falando destes tempos, eu não estou falando de Oriente, eu não estou falando... Então essas coisas disseram para nós, a gente precisa cuidar de dar alguma maneira desse povo conseguir se autossustentar. Porque quando a fome entra pela porta, a dignidade salta pela janela. Então isso é fatal e acontece na maioria das pessoas. A gente criou esse projetinho aqui chamado Celebra. A gente conseguiu aprovar um edital na Caixa Econômica Federal e qualificou essas mulheres com gente de todo mundo, que a gente conseguiu trazer profissionais de marketing da Inglaterra que veio para cá, e elas hoje pegam lacre de tampa de refrigerante. Tem na internet, você bota Instituto Solidário, que tem vídeos de tudo isso que eu estou dizendo, e elas fazem coisas lindas com lacres de tampas de refrigerante. Depois criamos outros projetos. Esse aqui é em parceria com a Coca-Cola, qualifica 450 jovens todo ano para o mundo formal do trabalho. Esse ano a gente já conseguiu empregar 60. Esse é em parceria com a Gerdau, esse é em parceria com a Petrobras. Interessante a estratégia da criação de um ente jurídico que não seja religioso. No edital da Petrobras está escrito lá: não aprovamos projetos de 2 pontos. 1, partidos políticos. 2, instituições religiosas. 3, aí vai. Não, isso aí não é edital, né? A gente sabe que na prática, estou falando do edital. Mas o 2 lá, instituições religiosas, como o CNPJ da minha igreja e da sua igreja, jamais a gente aprovaria. E a gente conseguiu aprovar um projeto de R$500 milhão, quase, para qualificar 120 jovens para o mundo das mídias. Ora, nessa altura do campeonato, eu já estou em 2009 aqui, nós estávamos caminhando de maneira interessante, até que uma frase de um sujeito chamado Helder Câmara, não sei quem conhece, é um bispo católico, e aí eu digo que nossa igreja ela é uma batista wesleyana, ela é uma batista elderiana também, né? E assim vai, a gente vai sendo formado. A gente é uma coxa de retalhos, né? Todo quem pensa que a gente é isso, a gente não é nada, a gente é uma mistura de tanta coisa que a gente tem nem noção, né? E aí Tom Helder dizia uma coisa interessante, porque essa frase que eu vou dizer daqui a pouco me incomodou. Porque aqui parece que quanto mais a gente cuidava de gente empobrecida, mais gente pobre chegava. E era impressionante, rapaz. Existe uma máquina de produção de pobreza que ninguém vence. Ninguém vence. Quanto mais cesta básica você dá, quanto mais almoço você dá, mais gente com fome aparece. Quanto mais gente você emprega, mais gente desempregada aparece. E eu disse, que loucura é essa, meu Deus? E aí Tom Helder dizia uma coisa interessante. Abra seus 3 ouvidos para essa frase desse velhinho. Ele dizia assim: se eu dou pão ao pobre, me chamam de santo. Se eu pergunto por que o pobre não tem pão, me acusam de comunista. Captou o que ele quis dizer? Captou? E eu disse, interessante isso. Sabe esses sopros de Deus que vem no coração da gente, às vezes, numa frase altera a nossa forma de enxergar as coisas? Foi essa. Eu estava em Embu das Artes, aqui em São Paulo. Se dou pão ao pobre, me chamam de santo. Se pergunto por que o pobre não tem pão, me chamam de comunista. E eu comecei a orar, em várias vigílias mesmo. Senhor, me explique o que o Senhor quer me dizer com isso. E Deus disse para mim assim: meu filho, a igreja, ela se tornou perita em trabalhar no varejo. E Satanás se tornou perito em trabalhar no atacado. Então, quando você consegue que uma pessoa seja atendida com dignidade no SUS, porque vai lá e conversa, e protesta, e fala com o médico, e bota advogado, existe um desmantelamento sistêmico nisso.
que produzem uma fila de gente que está sendo depreciada no SUS. E aí eu estou falando de um sistema, SUS. Você pode pegar sistema de segurança, sistema de educação, sistema de moradia, os sistemas do Brasil. E aprendi, meus irmãos e irmãs, nesse tempo, e foi aí que nasce nossa terceira categoria de projetos. Hoje são 14 projetos, isso aqui está 15 projetos, isso aqui está desatualizado, que a gente não sabe, enquanto igreja, atuar no mundo organizado. E aí a gente disse, olha, a gente precisa entender como é que funciona a engrenagem do mundo, para que a gente não só atue no sujeito ou no bairro, mas a gente passe a ter atuação em outras esferas da sociedade. Foi aí que a gente buscou um curso de formação política da Igreja Católica, que a gente não achou na Igreja Evangélica, que é a Escola de Fé e Política, e a gente criou nesse programa o nosso primeiro projeto aqui. Depois a gente desafiou a CNBB a acolher dentro desse movimento que se chama Fé e Política, que não tem a ver com a política partidária, política com P maiúsculo. Não vou explicar isso porque vocês são doutores e doutoras. E a gente disse para a CNBB, reuniu a bisparada e disse, a gente quer criar escolas de fé e política para o povo evangélico, mas a gente não quer desassociar dessa caminhada de experiência que vocês católicos têm. De fato, eles têm uma experiência que é muito útil para nós. E aí hoje já são 5 escolas de fé e política evangélicas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Bahia, nascendo agora em julho, e fomos criando outros projetos, como Rio Limpo, Cidade Saudável, e outras maneiras de enxergar as coisas. Eu vou caminhar para o fim, a gente tem que correr mesmo, Anselmo e eu, mas deixa eu mostrar um outro detalhe aqui. A gente acha que o reino de Deus é construído pela igreja. Não, o reino de Deus é construído por Deus, a igreja é só um agente. Deus vai usar quem ele quiser. Coca-Cola, seu vizinho, o ateu. A gente recebe intercambista do mundo todo lá. Esses dias chegou um rapaz muçulmano de um país lá não sei aonde, que nunca tinha ouvido falar sobre Jesus, passou 2 meses lá conosco. Deus desloca esse sujeito da casa dele para fazer um intercâmbio conosco, sem esse camarada ter a mínima noção de quem era Jesus de Nazaré. E aí, logicamente, que sai completamente transformado e entende esse Jesus. Então, Deus move quem Ele quer. É tolice da igreja achar que ela é o motor do reino. O motor do reino é o Espírito. E a igreja é um agente privilegiado, porque é o único que age na construção do reino com consciência disso. Mas que Deus vai usar, meu amigo, quem Ele quiser, Ele vai usar. Quem Ele quiser, quem Ele quiser. E aí, entendendo que esse reino é uma construção a muitas mãos, percebendo esse ano os números em Pernambuco de assassinatos gritantes, Pernambuco, se permanecer como vai, concluirá 2017 responsável por 1% das mortes por assassinatos do mundo, né? É uma média de 500 assassinatos por mês. E a gente juntou com mais outros pastores e a gente disse, olha, a gente tem que fazer alguma coisa. São 500 pessoas sendo assassinadas e a gente enterrando o jovem. Eu tinha acabado de enterrar um menino de 15 anos com 12 tiros na cara. A mãe não pôde nem ver. 2 semanas antes desse enterro, eu fui tirar a mãe de cima do corpo do filho, que o menino tinha levado 4 tiros no tórax, e a mãe já estava vermelha de sangue, e ninguém tirava aquela mulher de cima do corpo do filho. E foram me chamar lá na igreja, e eu cheguei, dei um abraço nela, ela parou, abraçou, e a gente saiu e eu fui deixar ela em casa. Então, cansado de enterrar jovens, a gente junta essa pastorada, tantas ações que a gente faz assim, e a gente diz, o que é que a gente vai fazer? Simples, cada pastor doou R$68, já tinha sido assassinadas 1.116 pessoas em Pernambuco. A gente mandou fazer 1.116 cruzes, num ato silencioso, convocou toda a imprensa, plantou essas 1.116 cruzes numa das praias principais do Recife. No outro dia a imprensa toda do estado estava divulgando isso, e hoje o governador não tem mais sossego e já teve que implantar por pressão, porque depois mais 110 instituições da sociedade nos procuraram. Montamos, isso eu estou falando de coisas desses últimos meses, montamos o Fórum Popular de Defesa de Segurança Pública de Pernambuco, chamamos 2 audiências, uma foi interrompida porque o governo não queria dar voz, saiu na imprensa lá, não sei quem viu,
não queria dar voz à sociedade civil, e eu sei que nisso o governo já fez um monte de coisas com atitude. A Praia do Pina, no Recife, amanheceu com a cor do luto. 1.100 cruzes fincadas na areia denunciavam o número de assassinatos em Pernambuco só este ano. Um grito pelo fim da violência que atinge principalmente jovens do sexo masculino, negros e pobres. A mobilização foi organizada por dezenas de igrejas e instituições cristãs. Lançamos um desafio, um convite para as igrejas. Para nossa surpresa e alegria, a gente viu as igrejas se engajando. Hoje são um pouco mais de 40 igrejas e organizações cristãs envolvidas hoje. Nasceu do inconformismo com a violência, nasceu da vontade de cidadã da gente ver uma mudança no Estado. Fernando é argentino e há 6 anos mora no Recife, onde realiza um trabalho voluntário em comunidades pobres. Para ele, foi difícil colocar as cruzes na areia. Varias de esas cruces tienen los nombres de conocidos nossos, no solo del trabajo, de la iglesia y en las ruas. Yo lembré varias veces que fui ahí a reconocer el cuerpo de las personas. Mucha tristeza. Um manifesto com os números da violência no Estado, assinado pelos participantes do movimento, foi entregue às pessoas que circularam pelo local. Durante os meses de janeiro e fevereiro, são quase 1.000 assassinatos em Pernambuco. De fevereiro de 2017 em relação a fevereiro de 2016, 61,8% a mais de assassinatos em Pernambuco. Mas o que mais nos preocupa ainda é que esses números são invisibilizados. São vítimas das grandes periferias, são pobres, são negros, são homens jovens. E parece que a nossa sociedade e, consequentemente, os representantes dela, representantes públicos dela, parece que a gente se acostumou com aquilo que é mais banal, que é tirar a vida por qualquer coisa. Faixas também foram colocadas na orla. Enquanto o semáforo ficava fechado para os veículos, os manifestantes tentavam sensibilizar a população a lutar pelo fim dos homicídios e da impunidade. É uma preocupação geral. A violência está generalizada não só no estado de Pernambuco, mas como no país inteiro, né? Então a gente tem que se preocupar. O senhor tem medo de sair na rua? Quem não tem? Uma série de iniciativas dessas, graças ao momento em que a gente entendeu que a igreja precisa entender como é que o mundo se organiza para juntar forças com outros entes e se associar a isso no cumprimento da missão de Deus. Aqui eu teria algumas fotos dos projetos, mas eu deixo isso aqui, irmãos, porque a gente não tem tempo. Eu só quero mostrar uma lâmina da consolidação desse negócio de que o dinheiro de Deus está no bolso do mundo. Essas aqui são nossas parcerias, já tem mais. Esse slide é bem antiguinho, eu preciso fazer o pessoal dar uma organizada, né? Mas veja, eu não compro uma camisa aqui nem por 100 uma cocada, mas é parceira nossa, né? Faculdades, bancos, outras ONGs e por aí vai. Algumas que eu não tenho a logo, botei aí. E uma maneira de se organizar para que a gente cumpra a missão de Deus. Então eu vou terminar aqui. Eu espero que eu tenha conseguido pincelar algumas estratégias, desde a mudança de paradigmas com o povo, a criação de ferramentas de mobilização de recursos, o olhar para o mundo como um campo de operação da fé, a organização dos projetos, conhecendo como esse mundo se organiza e coisas do gênero. Aqui eu deixo meus contatos. Ontem a gente teve mais tempo, inclusive para perguntas, foi mais tranquilo. Mas olha, estamos dispostos a partilhar contigo da sua caminhada. A gente aprendeu e está aprendendo muita coisa, mas a gente aprendeu até aqui já o caminho das pedras, mas também aprendeu as pedras do caminho, porque a gente tropeçou em muitas coisas e você não precisa. Então posso mandar o estatuto de uma instituição,
Posso mandar modelos, posso mandar projetos prontinhos, caso você diga, eu quero um projeto para trabalhar com criança, eu já mando um prontinho para você adaptar, né? Direitinho, fácil, é só mandar um zap, é só mandar um e-mail que a gente compartilha, tá bom? E que Deus nos ajude a olhar o mundo como nossa paróquia. Amém. Amém. Muito bem, gente, vamos trabalhar um pouquinho nessa questão da missão urbana. Nós sentimos assim que a minha igreja é localizada numa cidade de 250 mil habitantes. Eu não tenho grandes problemas, tenho uma ruazinha lá no centro da cidade que tem lá uns 3 travestis que estão lá. Fora disso, ela tem suas necessidades, né? Nós estamos localizados em 31 bairros da cidade, temos 31 igrejas na nossa cidade. Então a gente tem feito um trabalho nessa área urbana, né? Então eu vou estar mostrando para vocês algumas das nossas ações ali na nossa cidade. Primeiramente, a gente precisa entender o seguinte: uma terminologia que tem que se pensar no dia de hoje é se a igreja é uma igreja que envia ou se ela é uma igreja enviada. Nós temos esse conceito talvez não muito claro, porque nós pensamos que a igreja é uma igreja que tem a sua ação missionária, ela tem o seu trabalho missionário, sim, claro. Mas em primeiro lugar, a igreja, ela é uma igreja enviada, é uma igreja que tem a sua missão não como uma coisa secundária, mas primária. A igreja, ela vive por causa da sua missão. Ela não faz missão como ela faz um trabalho de culto, como ela tem a sua atividade. Você sabe que tem departamentos na igreja, tem um departamento de louvor, tem um ministério de louvor, tem um ministério de ensino, um ministério das crianças e tem um ministério de missões. Então parece que é um agregado dentro da igreja, uma coisa, um apêndice. Na verdade, missão, ela é primeira. Depois nós temos a parte eclesiológica, tudo o que acontece. A igreja existe por causa da sua missão. Essa que é a ideia, que hoje em missiologia tem se falado muito. A igreja existe por causa da sua missão. O trabalho da igreja não é outra coisa senão ela agir em missão. Então a igreja, ela é missionária em sua essência. Ela existe por causa da sua missão. É Deus enviando a igreja para cumprir seus propósitos. A missão dele é feita pela igreja. Deus quer enviar a sua igreja para realizar os seus propósitos. Então a igreja, ela prega, a igreja cura, a igreja faz esse trabalho. Esse trabalho que o Zé Carlos esteve apresentando para a gente é a igreja envolvida na sociedade realizando um projeto. Ela está ali entendendo que a sua missão, ela está ali realizando o trabalho de Deus naquele lugar, né? Ela é uma missão. Deus está olhando a igreja como a sua missão aqui na terra. Então é a essência. Missão é a essência. A igreja, ela está cumprindo o seu papel. A dimensão da igreja, vamos dizer assim, missionária, ela envolve todas as ações que nós fazemos para atrair pessoas para dentro. A nossa ação missionária, a gente faz evangelismo, nós temos nossos cultos são cultos que têm uma mensagem que fala aos corações. Então são as dimensões missionárias. Nós temos a intenção missionária, que é aquilo que nós fazemos, aquilo que nós executamos na forma prática. Então nós vemos que a igreja do Zé Carlos, ela entendeu muito bem isso. Ela tem a sua dimensão, ela sabe que ela está em missão, tem uma arrecadação de 13 mil reais, mas não impossibilitou de realizar um projeto fantástico. Um
projeto real dentro da cidade, mas ela está com a sua intenção. Então, ela, com a intenção, são as atividades que ela faz, missionárias de uma forma geral. Então, a igreja, segundo Bonhoeffer, ela é peregrina no mundo, por sua posição excêntrica. Ela é a igreja chamada para fora e enviada de volta. Ela é chamada para fora do mundo e enviada de volta ao mundo. Ela vem, a igreja é formada para que, a partir dessa transformação que ela vai acontecendo nela, nas pessoas, ela volta para o mundo. Então, ela deixa de ser verdadeiramente uma igreja se ela não está envolvida na sua missão. Então, a igreja existe por causa da sua missão. É a sua razão de ser da igreja. Diz que o arcebispo de William Penn diz que a igreja é a única sociedade no mundo que existe para os propósitos daqueles que não são seus membros. Propósito da igreja. Ela existe para aqueles que não são seus membros. A gente às vezes torna a igreja como que tudo que nós fazemos para dentro. Só que dentro nós estamos nos capacitando, estamos nos preparando para o trabalho que nós temos que fazer lá fora. Nossa missão, ela é primária, mais importante. A igreja, no Concílio de Edimburgo, que houve em 1910, a igreja entendeu que a igreja, como conquistadora do mundo, se tornou a igreja solidária do mundo. Como que nós, lá no nosso bairro, na nossa cidade, como que nós podemos ser solidários? O que nós podemos fazer para que a gente possa mostrar que nós somos a missão de Deus? Deus realiza seus projetos, seus planos através da sua igreja. O que nós devemos fazer para realizar os propósitos de Deus? Então, é impossível pensar na igreja sem pensar no mundo. É impossível pensar na igreja só pensando dentro das quatro paredes, como a gente costuma dizer. A igreja, ela tem esse caráter provedor. A igreja provê para o mundo o quê? Promove paz, promove vida, promove alegria. A igreja promove saúde, a igreja promove reconciliação. Eu tenho na Volta Redonda, o prefeito anterior. Um dia eu chamei para conversar com ele, para mostrar os projetos que nós temos em nossa igreja. E eu falei para ele: prefeito, eu quero que você entenda uma coisa, nós não somos competidores sempre. Você faz coisas que nós não podemos fazer, nós não podemos mexer com infraestrutura, com saúde, nós não temos condições de fazer isso. Quem sabe até poderíamos fazer mais, mas nós não temos muitas condições. Mas nós fazemos coisas que vocês não podem fazer. Nós trabalhamos na prevenção. Quando nós trabalhamos com família, quando nós desenvolvemos com família, o que nós estamos fazendo é tirando pessoas com problemas de drogas, crianças com problemas nas escolas. O que nós estamos fazendo é dando para você uma ajuda. Então nós não somos competidores, nós somos parceiros. Então você nos ajuda a realizar o nosso projeto, não nos põe barreiras. Porque a gente estava realizando alguns projetos e eles estavam criando uma série de dificuldades jurídicas, deixa a gente trabalhar. Nós queremos fazer as coisas certas. Para você ter ideia, na nossa cidade, na nossa igreja, nós temos o nosso templo, tem 7 portas grandes. Mas eles queriam de toda maneira colocar-se uma porta com saída para fora, com aquela como se chama aquela maçaneta? Corta-fogo, chama aquilo, né? Queriam aquilo de qualquer maneira. Isso significava que a gente teria que romper lá uma parede enorme, isso criaria um problema. Eu falei assim: mas o que a gente fazer? Está perfeito, nós temos 7 portas, todas elas são quase 12 metros. Para que nós temos que fazer isso? Só para satisfazer uma exigência que vocês na prefeitura não têm. Vocês têm uma porta só na prefeitura. Porta de emergência. Eles não têm porta de emergência, tem só uma porta. Se houver um pane dentro da prefeitura, ninguém se salva. Então deixa a gente fazer o nosso trabalho
que na verdade o que eles queriam eram outras coisas. Vocês sabem muito bem o que pode acontecer. Então, nós temos o caráter provedor. Ela não é reino, ela é semente. A igreja, o reino é maior, né? Como já falou aqui o Zé Carlos. Ela não é a antessala unicamente da eternidade. A gente às vezes pensa que a igreja é o lugar onde nós estamos aguardando a vinda de Jesus, ou que a gente morre e vai para o céu. E a gente desconecta com a verdadeira essência da igreja, que é a sua missão, né? Ela é o habitat do Espírito. O Espírito de Deus trabalha na igreja, usa a igreja, ele está dentro da igreja para poder gerar os frutos que Deus quer exercer na sua missão aqui na terra. Ela é uma estrutura agregadora. A igreja precisava ser um lugar onde as pessoas sentassem, viessem e se sentissem acolhidos como eles não são acolhidos em muitos lugares. A igreja deveria ser esse lugar agregador, né? Eu estava comentando ontem que uma das coisas que a gente percebe muito nas nossas igrejas é que nós criamos um sistema de terra onde nós nos gostamos muito uns dos outros, mas às vezes nos tornamos muito reácios ou criamos dificuldade para quem vem de fora e entra na nossa igreja. Eu vou dar um exemplo. Hoje, você sabe que as nossas casas têm televisões quase o tamanho disso aí, né? Essas casas hoje que tem essas televisões enormes, você senta no sofá e esse sofá é o mais cômodo que existe, né? Esses sofás que existem hoje, eu tenho um sofá na minha casa que eu costumo dizer que ele tem braços e eles me agarram quando eu quero sair, não me deixam sair, né? Então são braços assim que me abraçam. Eu quero sair, se você não vai sair daqui. Eu disse, mas eu preciso, não, você não vai. Eles me agarram. É tão gostoso esse sofá. Eu já tenho sofá há 20 anos. E eu troco a capa dele, mas ele continua, eu não consigo. Nós somos pais que vivemos um para o outro, né? Então é muito gostoso estar naquele sofá. Às vezes eu sento ali com a minha família e a gente coloca ali para assistir uma sessão pipoca em casa, tudo gostoso e tal. E às vezes a gente dorme 10 minutos no filme, né? Vocês que eu passo com vocês também, né? Mas é um sofá gostoso. As pessoas têm suas televisões, as pessoas têm os seus sofás, têm a sua comodidade. Hoje em dia, você sabe que nos sofás tem até um para-copos, para você nem ter de levantar, né? Agora imagine o seguinte, gente. A pessoa está em casa e resolve ir na igreja. Ela deixa toda essa comodidade que ela tem na sua casa, com sua televisão, deixa tudo que ela tem, que é gostoso na sua casa, sentadinha. Hoje pessoas muito simples, têm televisões enormes. Eu já passei na minha cidade, às vezes eu vou em algumas casas, rapaz, tem uma televisão maior do que quase o tamanho da parede da casa, né? Então, a pessoa deixa a sua casa, né, desse conforto todo, entra no seu tempo, no meu tempo. Ela senta no tempo. E a gente vai ter o ministério de louvor que vai ministrar o louvor. E aí o louvor começa a acontecer. Os ministros estão muito empolgados. 45 minutos em pé, com as músicas mais fáceis de entender, né? Os 24 anciãos enchem o templo. Aí vem e fala sobre o rei da batalha, e começa a falar sobre uma série de categorias que nós nos deliciamos. A gente fecha os olhos, quando a gente canta os 24, assim, a gente levanta as mãos, a gente chora, é muito gostoso, não é? Mas essa gente que a gente coloca em pé 45 minutos, eles olham para a gente assim. Eu já percebi isso. Eles não cantam porque eles não estão entendendo nada que está acontecendo ali. Eles largaram suas casas, largaram a comodidade que eles tinham, entram nos nossos templos, sentam na nossa igreja, e às vezes nossa pregação ela não tem
nenhum pé de cabeça. A gente está falando de coisas que às vezes não é compreensível para ele, né? Nós fazemos isso em função de nós. O que nós fazemos não está em função deles. As pessoas entram, saem da igreja, sem alguém chegar perto dele e dizer: conta para mim como é que você está. Por que você veio? O que te trouxe aqui? Como está a sua família? Deixa eu te dar um abraço. Alguma coisa que eu posso te ajudar? Eu posso te visitar? Nós estamos tão dentro do nosso sisteminha ali gostoso, que a gente não olha que a igreja existe inclusive interna por causa dessa gente que ainda não conhece Jesus. Essa gente que precisa, quem sabe, elas vêm da sua casa porque tem alguma coisa, gente. As pessoas deixam suas casas para vir até a igreja porque alguma coisa está precisando. Ninguém, sem consciência, vai: eu estou muito bem na minha vida, estou tudo tranquilo, eu acho que vou procurar uma igreja. Não, elas vão procurar uma igreja porque tem alguma coisa que está precisando na sua vida. O seu relacionamento está ruim com a sua família, ela tem um problema com o seu filho, ela tem algum problema interno, ela está descontente com a vida, ela está triste, amargurada, deprimida. Alguma coisa tem. E a gente termina, nós ficamos nos nossos grupinhos, um encontra com o outro, damos nossos abraços, queridos um com o outro, e a gente deixa de cumprir um propósito importante. Ela veio ali e ainda saiu dali sem ser atendida por nós, né? Então ela tem que ter essa estrutura agregadora, ela existe por causa do que ela faz, por causa da sua missão. Então, a igreja enviada, ela é provedora, ela é uma semente, ela não é uma antessala unicamente, esperando que Jesus volte, mas ela está ativa na sociedade, ela é o habitat do Espírito por onde Deus quer agir, ela age através da sua igreja, somos o corpo de Cristo, e ela é uma igreja agregadora. Eu não sei se você já o conheceu, Auro Schneider, ele foi um dos grandes escritores, ele tem uns 80, 100 livros. Eu estudei numa instituição nos Estados Unidos, que ele era o meu professor, um cara fantástico, conhecedor. Ele foi um dos palestrantes do concílio que houve em 74, Lausanne, né? Foi um dos conferencistas de Lausanne, e ele deu mais ou menos uma pincelada sobre esses dois conceitos: as pessoas do reino e as pessoas da igreja, né? Então ele mais ou menos assim sintetiza para a gente que as pessoas do reino buscam o reino de Deus e sua justiça. As pessoas da igreja buscam somente o trabalho da igreja e as suas preocupações. As pessoas do reino, como levar a igreja para o mundo, como a igreja será inserida no mundo, e as pessoas da igreja, como trazer pessoas para dentro da igreja. A visão das pessoas do reino trabalham para ver a igreja mudar o mundo. As pessoas da igreja estão mais preocupadas para que o mundo possa, o que pode acontecer, que o mundo pode mudar na igreja. Então a gente não se envolve porque a gente teme que o mundo venha fazer mal para nós, né? Temos muito isso nas nossos diálogos e nossas palavras. Nós estamos sabendo que no mundo urbano, hoje, de 5% dos últimos 2 séculos, saiu para 50%. As igrejas hoje, o povo hoje vive nas cidades. Há uma pesquisa que para o ano 2030 teremos 2/3 das pessoas vivendo nas cidades, e naturalmente as cidades têm os seus benefícios, suas vantagens, né? É mais fácil, quem sabe, de encontrar emprego, tem mais coisa para se fazer, mas naturalmente existe muita coisa que acontece nas cidades, né? Nós temos muitas situações que acontecem na cidade, então muitos desafios dentro da cidade, né?
Talvez você possa me ajudar, conversar um pouquinho. O que vocês acham que são os grandes desafios que nós temos nas nossas cidades, no mundo urbano? Para a igreja, sim, quando se fala de missão urbana, está se falando de missão transcultural, porque uma mesma cidade, ela tem muitas culturas totalmente diversas, sim, em localidades muito próximas. Sim. Eu sou da segunda região, né, do Rio Grande do Sul, é uma região que tem muita cultura indígena e muita cultura europeia convivendo junto, no mesmo lugar. Então, assim, alemães, italianos, índios, imagina. E cada grupo você vai se formando em grupos novos. Uma das questões é tu entender essa grande variação de culturas em um único ambiente. No único ambiente. Como transitar no meio dessas culturas no único ambiente. O que mais que nós temos nas cidades? Violência. O que mais? Migração. Grande migração. A questão da dependência química, né? Moradores de rua. Bolsonaro, desemprego. Mais ou menos, quando eu trouxe essa ideia, eu vou trazer depois, agora o complemento, falando depois sobre uma estratégia que a gente desenvolveu na nossa cidade. É um dos projetos nossos, mas era para ser sido depois, né? O nosso colega entraria depois a conclusão desse projeto mais amplo, né? Envolvendo a parte social. Mas o que acontece nas grandes cidades é que o importante dá lugar para o urgente. O que era importante antes, aquele aconchego da família, o sentar na mesa para conversar, para comer juntos. Agora é tudo fast food, as pessoas comem vendo televisão, comem rápido, não tem tempo para desenvolver relacionamentos dentro da sua própria casa. Às vezes os filhos são estranhos para os seus pais. De repente sai o filho com uma coisa que eu nunca vi disso. Por que está falando isso? Não conhece, porque não tem esse convívio mais, né? Nós temos essa questão da família. Pensando nisso, na nossa cidade, a gente começou a realizar um projeto, que era um projeto destinado à família. Fizemos inicialmente um programa de rádio, que tinha essa voz, né? Era a família metodista para todas as famílias de Volta Redonda. Esse era o nosso chavão. Então a gente criou um programa que era 1 hora por dia, e tudo que nós fazíamos, as mensagens que nós transmitíamos, chegávamos a ter 65, 70 pessoas ligando para a rádio para poder pedir conselho, oração. Então a igreja começou a agir de uma forma mostrando que a nossa cara era uma cara para a questão da família, porque nós percebemos algumas coisas na cidade. A cidade de Volta Redonda tem uma grande empresa, a CSN, que assim, muita gente se aposenta cedo, uma aposentadoria muito precoce. Pessoas com 45 anos são aposentadas e ficam em casa, às vezes em profissões que elas não são úteis no mercado de trabalho, que são muito específicos. O cara trabalha no alto forno, numa siderúrgica, e em algumas funções que eles trabalham, que são funções muito perigosas, aqui no mercado de trabalho aqui fora não tem como ele encontrar emprego. Então ele fica em casa, 45 anos. Insalubre, é verdade. E essas pessoas voltam para casa e agora estão em casa, 45 anos, não tem mais o que trabalhar, né? Então é um caso assim. Então nós começamos a pensar na família. Como que nós podemos trabalhar algumas áreas de família, e aí começamos com o programa de rádio, fizemos outras ações que depois eu vou dizer para vocês. Eu queria falar sobre uma igreja, um estudo de caso, uma igreja que nós conhecemos na cidade de Montgomery, no Alabama. Eu estudei durante alguns anos, 5 anos nos Estados Unidos, fiz lá um mestrado, doutorado, e eu precisei fazer pesquisas de campo para poder examinar por que essas igrejas cresciam. Então a gente foi
em dezenas de igrejas. E uma delas que eu achei fantástica foi essa igreja de Montgomery, uma igreja metodista, deve ter os seus 15 a 18 mil membros, uma igreja fantástica, e ele desenvolveu um projeto chamado Cada Membro um Ministro. Você imagina, se você tem uma igreja com 200 pessoas, a gente não consegue fazer cada membro um ministro, imagina você querer desenvolver um projeto com 8, 10 mil membros, depois se tornou 15 mil, com cada membro um ministro. Quer dizer, na base do treinamento, de quem recebe na igreja um novo membro, na base está um treinamento de que você, quando se torna membro dessa igreja, você se torna um ministro, você está em missão. Essa é a ideia que ele desenvolveu, né? O Ed Morrison, o nome dele. Aí, existem projetos, existem missões que vocês não têm a mínima ideia assim, do que criativo que foi essa gente. Tem uma mãe solteira, com um filho de 1 a 5 anos. Tem um grupo de pessoas ajudando, trabalhando com essas pessoas. Tem um divorciado de 1 a 5 anos, divorciado de 10 a 30 anos. Tem diversos, você pode imaginar, filhos na escola com problemas. Então eu vou falar um pouquinho sobre Volta Redonda. Volta Redonda, eu estou ali há 13 anos, fui para lá, a igreja estava começando a fazer se restabelecendo de um problema de divisão. Por causa do programa G12, a igreja rachou, mais de 250 pessoas foram embora. Cheguei ainda para tentar segurar o povo no colo, né? Igreja sofrida, famílias foram divididas, né? Vocês sabem que aconteceu isso em muitas das suas cidades, né? Quem sabe até algumas das igrejas que estão aqui. Então a gente começou a colher essa gente e começamos a fazer um trabalho de restauração dessas vidas, né? E aí dali para frente começamos a querer devagarzinho, querer realizar um projeto, até o próprio projeto discipular foi muito difícil para nós. Hoje nós temos 34 grupos pequenos, mas foi um suor, porque eles ouviam falar em célula ou em grupo pequeno, eles começavam a tremer. Foi tão doloroso, né? aquele projeto ali, aquela igreja, né? Então a gente desenvolveu 3 coisas básicas. Primeiramente, aqui está a igreja do Retiro, onde eu sou pastor, né? O templo, na verdade, não tem a igreja, o templo. Aqui tivemos uma fotozinha aí um dia numa programação, aqui nós fizemos, chamado Eu Amo Minha Igreja, né? E eu amo a igreja. Por que eu amo a igreja? Pelas coisas que a gente faz. E a gente ali foi falando diversas coisas, inclusive nossa ação no nosso bairro, né? Então, aqui ao lado nós temos um prédio de educação religiosa, que ele era um prédio que não tinha, vamos dizer assim, era um elefante branco. Ele só existia para a escola dominical no domingo. Eu disse, não é possível que a gente tenha um prédio desse só para a escola dominical no domingo. Então a gente trouxe para lá a ideia de colocar inicialmente um polo da Unesp. E a gente trouxe o polo para cá, a plaquinha do polo, e estamos hoje com em torno de 260 alunos. Nós temos tido várias formaturas, né? Aqui está a nossa equipe de trabalho, né? Que está à frente desse projeto. Aqui um dia de formatura, né? Você vê que a igreja presente, a comunidade, tudo. É interessante ver que pessoas que nunca tiveram o seu curso, nunca puderam ir para uma faculdade de uma forma presencial, porque estavam trabalhando, não tinham condição, agora tem seu primeiro título. É uma alegria ouvir os testemunhos dessa gente, né? Assim, Você é a sua prioridade, só na área teológica e... São mais de 12 cursos, tem cursos diversos, tecnólogos, tem bacharel, vários cursos. Legal. Fizemos também um projeto chamado Semeando Vida, que já é um projeto distrital, que a gente começou a fazer semestralmente, estamos querendo levar a trimestralmente, que envolve todas as igrejas do distrito, numa ação semelhante a esse projeto que nós temos, acho que não sei se é na sexta, que é Uma Semana para Jesus, né? Nós, você tem Uma Semana para Jesus, nós queremos um dia para Jesus. Hã? Na quarta?
Passa Macedônia, Então nós fizemos ali um dia para Jesus. Então todas as igrejas envolvidas realizando o projeto, mas a gente está caminhando, nós estamos caminhando para levar esse projeto, se tornar um projeto cada vez mais arrojado. Vamos fazer primeiro com um dia, e depois a gente vai crescendo. Quem sabe um dia a gente vai fazer uma semana, né, durante cada semestre. Eu vivi essa experiência 4 anos atrás, fizemos um dia, aí hoje já chegamos a 3 dias. Tinha começado a fazer, então tem 3 meses. Assim, nós começamos 4 anos atrás, fizemos em 2 vezes como um dia para Jesus. Hoje a gente está no 2º ano, 3 dias para Jesus. Maravilha, nós estamos no caminho progressivo. Aí vai chegar uma semana. Então, é a Igreja Metodista em Ação, por seu nome rima, né? Igreja Metodista em Ação, né? Aí nós fizemos, que foi o último, bem recente, dia 27 de maio, realizamos, fizemos ali num bairro chamado Ponte Alta, que é nós fazemos esse projeto inicialmente para apoiar os campos missionários distritais, né? Então a gente fez ali no bairro de Ponte Alta, né? O que eu fiz? Parou por quê? Nada. Aí nós temos todos os serviços que vocês costumam fazer também no Semana para Jesus, a gente está fazendo, né? Aqui está o prefeito atual da cidade, ele foi lá, foi um dos nossos parceiros, ele ficou apaixonado, esse programa saiu na primeira página do jornal da cidade, ele ficou tão entusiasmado que já está criando agora uma parceria com a gente. Então a gente está começando a caminhar no sentido de se tornar uma coisa mais abrangente, né? Então ele foi lá, ele achou bonito, tudo isso aqui feito por nós, né? As barracas, tudo, no nosso distrito nós compramos 12 barracas para poder serem usadas em todos os projetos que nós fazemos nas igrejas e os projetos nossos distritais, né? Então você sabe, corte de cabelo, todos esses tipos de coisas que a gente faz nesses programas. Então, uma placa que foi colocada na cidade, num lugar estratégico, as pessoas estão passando, estão vendo Igreja Metodista em Ação. Muito bem. O próximo projeto que a gente desenvolveu é um projeto de plantação de igreja e a tentativa de colocar a igreja em cada bairro da cidade. Nós temos 64 bairros e nós entendemos o seguinte: quanto mais nós tivermos focos da igreja, ela pode realizar o projeto de Deus. Então assim foi uma visão que a gente teve, né? E a nossa igreja, com a experiência da minha própria igreja, nós plantamos 8 igrejas. Em fase de 12 anos, plantamos 8 igrejas, né? E os outros colegas começaram a se inspirar nisso também. Nós saímos de torno, quando eu digo igreja, eu digo o campo missionário é uma igreja. Pessoas que têm lá 50 pessoas, 80 pessoas, será uma igreja, muito embora tenha ainda o título de congregação, nós chamamos igreja, né? Porque ela é uma presença metodista naquele lugar, né? Então, plantando igrejas para uma grande colheita. Para se cultivar algo que dure uma temporada, plante flores. Para se cultivar algo que dure uma vida, plante árvores. Para se cultivar algo que dure para toda a eternidade, plante igrejas, né? Então ela tem essa dimensão de levar o trabalho à eternidade. Uma igreja sadia e obediente assemelha-se a uma planta que cresce e se reproduz infinitamente. Então a igreja nasce para crescer, a igreja nasce para se multiplicar, a igreja nasce em Jerusalém, mas não nasce em Jerusalém para ficar em Jerusalém. Nasce em Jerusalém, eles queriam ficar, estava muito gostoso a comunhão entre eles, não é? Estavam dividindo as coisas, fantástico o projeto da igreja de Jerusalém, mas ela não nasceu para ficar em Jerusalém, ela nasceu para ir para o Tojucá. Então criou-se uma perseguiçãozinha lá. Deus criou uma perseguição para mandar esse pessoal para longe, porque eles estavam muito gostando muito de estar juntos, né? Então, uma igreja estabelecida, ela não se interessa naturalmente com plantação de igreja por algumas razões. Algumas razões que são razões muito reais, de certa forma, né? As igrejas não se interessam, por quê? Porque ela afeta a comunhão. Você tem um grupo na igreja, as pessoas estão, sabe aquela coisa gostosa que você tem,
que você sai junto com o colega, com o irmão da igreja, vão jantar juntos. Se cria muita comunhão, né? Então, quando você vai plantar uma igreja nova, significa que você vai perder a comunhão de algumas pessoas. Então você, às vezes, prefere manter esse status, né, de ter todo mundo junto e não abrir novas igrejas, principalmente quando se trata da mesma cidade, né? Finanças são tocadas, né? Nós, nessas 8 vezes que a gente foi tirando pessoas e indo embora, vocês imaginam que a gente tem recursos, atrai pessoas de recursos, vai pagando nossos projetos e as pessoas saem. Né? Eu tive a loucura de fazer um projeto do lado da igreja, chamado Projeto Antioquia. Nós tínhamos uma área lá que eles queriam colocar um campinho de futebol. Aí, quando eu cheguei da igreja, pastor, vamos botar um campinho de futebol aqui, uma quadra. Eu disse, irmãos, eu acho que a gente pode fazer mais. Quadra pode ser um dos projetos dentro de alguma coisa maior. Então, criamos um projeto juntos com ele, chamado Projeto Antioquia. E aí está se levantando um prédio, já faz uns 8 anos levantando esse prédio. As finanças nossas sempre foram assim. Eu tive um momento que eu disse, eu vou parar de plantar igreja, porque cada vez que eu planto igreja, eu estou perdendo gente, e eu não termino o projeto lá do Antioquia, né? Que é um projeto com quase 4.000 metros de construção. São 3 andares, nós temos uma praça de alimentação para 600 pessoas, um anfiteatro para 250 lugares, né? Temos salas que nós precisamos fazer, projetos com educação, para primeiro emprego, por aí afora, cursos diversos, né? E o último andar, um projeto com 800 metros quadrados, dedicado especificamente para crianças. Queríamos fazer uma espécie de uma área infantil, que os pais cheguem no domingo na igreja, deixem o seu filho ali, e as crianças vão ser cuidadas com todo tipo de atenção. E pode oferecer isso também para a comunidade, em áreas que a gente pode fazer com crianças, né? Então a gente vai afetando as finanças, afeta a liderança, a gente forma a gente começa a ter pessoas mais comprometidas, de repente elas saem, e você tem que pegar gente nova que está chegando. Então essa dinâmica às vezes não é muito agradável para a gente tem que desfazer de pessoas que a gente tem perto, pessoas que já são pessoas de confiança e tudo mais, né? A visão de reino. Teve um colega nosso, muito íntimo, que cada vez que a gente saía junto de carro, que a gente chegava e disse assim, eu falei, plantei mais uma igreja. Cara, você tem que parar com isso, rapaz. Você está dando tiro no teu próprio pé, rapaz. Ele falava para mim, né? Eu falei assim, mas eu desconversava para não ficar entrando com muito detalhe, desconversava assim, mas tudo bem, acho que faz parte da gente. Mas na verdade, é a visão de reino. A visão de reino. Porque é muito cômodo para a gente reter as finanças e as pessoas dentro de nós. É muito cômodo para nós, né? Quando a gente perde, a gente está desfazendo de recursos, mas a visão de reino, ela está além dos seus próprios recursos, daquilo que você faz para o seu próprio convívio interno, né? Saúde, né? Então, por que plantar novas igrejas? São 2 razões que vocês podem tirar aí. As igrejas crescem mais quando você planta a igreja. As igrejas geralmente elas se tornam criam um certo platô. É natural criar-se um certo platô na igreja, né? As pessoas elas vão se acomodando e às vezes, né, não temos um gás suficiente para poder empurrar. Então, quando vai para um outro lugar, as pessoas motivadas, apaixonadas, elas começam a interessar-se e crescem mais. Das igrejas que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho, algumas fotos, vocês vão ver que todas elas hoje, nós temos hoje em Volta Redonda, que saem da nossa igreja 2 vezes mais, ou quase 3 vezes mais do que da minha membresia que eu tenho dentro da minha igreja. Pessoas que foram e que não estariam hoje, a igreja não estaria 3 vezes maior hoje, né? Então, o fenômeno platô, grupos novos, estimula igrejas estabelecidas,
mobilizam mais igrejas, gastam energia, recursos na missão. Plantar igreja sempre vai ser um trabalho exaustivo, não é fácil, ele requer muito esforço, mas ele é excitante. Você vê quando você inaugura, quando você tem um momento de apresentar naquela comunidade, é um negócio fantástico, muito gostoso, exige fé, tem várias outras vantagens, grande comissão lá estabelecida. Então, a Igreja Metodista plantando igrejas. Então, nós temos aqui o nosso projeto, mais ou menos semelhante aqui, nós fazendo, hoje aqui, isso aqui já foi feito antes, mas teve outros lugares. Então, vou fazer uma passadinha rápida com vocês. A Igreja de Nova Primavera, chama congresso, mas a Igreja de Nova Primavera, um bairrozinho na periferia, simples, mas começou a crescer, já hoje tem lá os seus 150, mais ou menos, 200 pessoas. Está aí a igrejinha nossa de Nova Primavera. Parque Maíra começou aqui nesse lugar, que era uma casa que transformaram e tal, ficou esse templozinho. Entrou um rapaz, não está aqui hoje, está aqui dentro com a gente, mas não está aqui conosco hoje. E desafiamos o Célio. Célio começou a trabalhar ali, ampliou o templo, fez esse templo novo. Hoje está aí a igreja dele, assim, crescendo bastante. Parque Maíra. Roma, também é um bairro da periferia. Nós começamos nesse lugarzinho aqui, e foi crescendo. A gente ganhou uma oferta da igreja de Roswell, nos Estados Unidos, que nos deu $8 mil para a gente comprar um terreno, comprando naquela época por R$11 mil, 600 metros quadrados, e hoje está valendo mais de R$300 mil. Foi assim uma conquista de Deus fantástica, Aí colocamos esse bairro, e hoje está aí a igrejinha, está aí crescendo, está dando um trabalho fantástico com crianças, muita criança. Nós temos aí nessa comunidade em torno de umas 80 a 100 crianças nesse lugarzinho aí. É impressionante o trabalho que esses irmãos estão fazendo lá em Roma. Aí está, pedi para tirar uma foto, esse rapazinho aqui, ele está aqui com a gente também, fazendo parte do nosso encontro. Olha só a quantidade de crianças, um negócio fantástico, o trabalho que essa congregação está fazendo. Congregação de Siderópolis, aí é uma congregação começando também, estamos numa lojinha muito pequena ainda, precisamos aumentar, estamos procurando área, não temos a área. Volta Redonda é quase um parking, é muito fechada, não tem área, não tem terreno para ser vendido, porque a cidade cresceu muito e a área é muito pequena. Então é difícil encontrar lugar para você comprar, mas a gente já temos até uma verba que foi juntada, essa gente conseguiu já juntar em torno de R$150 mil e não consegue comprar, está procurando, não consegue comprar. Beira Rio, que foi uma parceria que nós fizemos com a região, no lugar nobre da cidade, nós botamos ali, e aqui alugamos esse espaço aqui, que é um espaço que era um antigo supermercado, e ali está tocando também a obra ali no Nova Beira Rio. Campo Missionário de Açude, que também é uma igreja que foi plantada por nós. E da periferia, nós sentimos no coração de começar um trabalho com algumas localidades de classe média. Nós entendemos que nós precisávamos alcançar a todas as pessoas, E nós destacamos 2 bairros importantes, crescendo na cidade, que são de perfil eminentemente classe média. Então vocês vão ver aqui um pouquinho sobre essa gente, expandindo a visão para o pessoal de classe média. Começando o Jardim Amália. Jardim Amália foi o fruto de uma célula com uma irmã chamada Regina. Eu falei para ela, Regina, eu precisaria ver uma igreja lá na sua área. Ela falou assim, pastor, vamos começar com uma célula na sua casa. Ela falou, pastor, eu sei fazer isso. Não, começa. Chama suas amigas, seus amigos, faz Ela começou, atraiu 2 pessoas, começou a atrair outra, 3, 5, 10, 15, e aqui está um dia de batismo, começando a realizar batismo lá, foi um negócio fantástico, começando a crescer de uma forma, e aí eu trouxe aquele rapaz Célio, que está aqui com a gente, para ele cuidar dessa igreja, porque tinha interferência de algumas pessoas de um cunho mais
assembleiano, com algumas práticas que a gente não concordava, e aí a gente disse, não, vamos trazer o Célio. O Célio vai lá e cuida desse pessoal para você botar ordem na casa. Aí o Célio foi, esse lugar começou a crescer, e aí com o Célio falou assim, Célio, vamos fazer um desafio. Alugamos uma loja no bairro, que é o bairro de classe média. Essa loja aí foi alugada por 1.500, mais ou menos, reais, uma lojinha, né? E Célio entrou lá, ficou cheinha, né? Tá aí o Célio. E ele depois fomos para o segundo. Lá em frente, vagou um supermercado. Disse, Célio, é hora de a gente entrar. A gente alugou o supermercado, pagando 5 mil reais por mês de aluguel, e ele começou a trabalhar, e Deus foi prosperando o trabalho desse rapaz. Está ele aí com a sua igreja, andando de vento em popa, um trabalho fantástico que está fazendo essa congregação lá de Jardim Amaro, né? Aí está uma área que ela tem na frente essas portas brancas, mas quando você entra, na parte de trás ela abre e fica um salão enorme, que deve caber ali umas 350 pessoas, e ele já está com quase 400 pessoas na sua igreja. Impressionante o trabalho do Célio, né? Já é igreja. Não é igreja, é campo missionário aí. É campo missionário. É campo missionário aí. O bispo está aqui, eu não posso falar o que eu queria falar. Mas a verdade é a seguinte, a verdade é que aí existia, eles queriam comprar propriedade. Então eu falei com o bispo Paulo Lopes, meu Paulo Bispo, não dá para transferir igreja logo. Porque se transferir igreja, vão ter que pagar cota regional. A verdade é essa. E pagar cota regional, a gente tem que pagar cota regional. Mas olha, o negócio não andou bem. Só lá na primeira que tem esse negócio. Aí eu, bispo, deixa ele por enquanto, para ele fazer caixa, para comprar uma área. Para a gente comprar uma área. Porque a região não tem como ajudar a gente. Para você ter ideia, o Célio encontrou um terreno, e o terreno estava custando R$1.500.000. Terreno, para construir um templo. Agora, com a queda, estão pedindo R$1 milhão. Não é fácil você juntar R$1 milhão no noite do dia. Então aí cheguei a negociar com o bispo e tal. Aí o bispo depois resolveu mudar a história, falou assim, não, agora campo missionário também paga a cota regional, né? Então a qualquer hora isso aí vai surgir ela com a igreja aí, né? Mas o Célio fez um trabalho fantástico, né? na área assim, social também, né? Lá perto da igreja, ele fez o primeiro projeto missionário no Paraguai, levou a sua igreja com outras nossas em 1 ou 2 ônibus que foram fazer o trabalho missionário no Paraguai. Ele ajudou com 15 células na sua igreja. Célio criou também um projeto chamado Projeto Amar, dentro da igreja, que dá bolsas de alimento para mais de 150 crianças de bairros da periferia. Então a sua igreja sai para oferecer ajuda em outros lugares, né? E um outro muito bonito que ele criou também foi chamado Sala de Cura. Sala de Cura é um dia da semana, uma irmã da igreja tinha um trabalho com pessoas familiares de cancerígenos no hospital que estava bem em frente, chamado INJA, né? Então, essa irmã, ela tinha um trabalho lá com essas familiares, que tinha lá umas 10, 15 pessoas que ela atendia. E aí o Célio desafiou essa irmã, por que não fazemos esse projeto na nossa igreja? Porque se ela faz aconselhamento na igreja, a gente cria lá alguma coisa. Resultado, o Célio começou a fazer, e logo passou que uns 3 meses, já tinham ali em torno de 150 pessoas nesse culto, né? Chamado Sala de Cura. E aí daí para frente ele tem agora nas quartas-feiras atendimento de manhã, tarde e noite. São mais de 50, 60 pessoas sendo atendidas especificamente uma a uma. Assim, dá 1 hora para ela, ou meia hora para ela atendendo, conversando com a pessoa. Quanto mais possibilidades nós temos de expansão, em termos de pessoas, quanto mais pessoas temos para trabalhar, e aí que a gente pensa na questão da plantação de igreja, para aumentar o número de pessoas trabalhando e agindo, que aí também vem muito de quem está na direção, se promove comunidade, ou se promove em grupos. Na nossa igreja, ali em Volta Redonda, nós temos uma comunhão fantástica, os pastores somos queridíssimos uns com os outros. Não tem essa coisa de
de competição, a gente acabou com esse negócio de competição, a gente criou um clima de amizade mesmo. Nós somos muito queridos, né? Então as igrejas, nós ajudamos umas às outras, a gente criou esse clima entre nós. Então, não necessariamente precisa acontecer como aconteceu nessa sua igreja, do lado da rua, com esse problema. Então a gente pode ter comunhão, se a gente entende. Essa não é minha, não, é essa. Eu sei onde você foi lá, que você viu lá, né? Mas eu creio que a gente pode criar dentro da cidade abertura de novas frentes em lugares onde não tem igreja, onde não tem a presença da igreja. A gente pode abrir. O problema é que a gente às vezes está muito preocupado com as coisas internas. Então a gente vive para a missão. Nós somos uma igreja missionária, então a gente vive em função de que está fora, né? A verdade, o que você está falando tem toda a razão, né? Nós vivemos o que está fora. Então o que a gente faz para a gente atender? Esse trabalho do SED é um trabalho fantástico para quem está fora. Não são gente da igreja, gente fora, né? Aqui por último, eu quero mostrar também para vocês a outra igreja, a última igreja, que também foi fruto da nossa igreja, que está num bairro também lá na classe média, que trabalha com casais, uma igreja que faz um trabalho fantástico com casais, né? Uma igreja que está realizando assim projetos na área de família, né? Aí tem encontro de casais, aqui está o pastor Douglas, o pastor que nós mandamos para lá. O perfil dele é um perfil bacana, ele tem uma linguagem, ele é capelão, né? Capelão da Marinha do Exército. Os dois têm capelão. Eu acho que ele é capelão do Exército. Da Polícia Militar. Capelão da Polícia Militar. E ele está realizando um trabalho fantástico com pessoas daquele bairro. Então a igreja que tem, já compraram um terreno, estão construindo, já estão fazendo lá um tempo que precisam, né? Porque estão alugando, estão pagando mais de 6 mil reais de aluguel numa propriedade. Então isso aí vai estar ajudando o projeto deles, né? Aí estão eles no domingo, tem até coral, né? Então a congregação sai de campo missionário até o terreno deles, que estão comprando, estão construindo. Essa igreja está ajudando uma das congregações filhas, né? Essa é filha que está ajudando a sua irmã, né? A congregação de Roma, num projeto com crianças, estavam eles lá apoiando. O que há de comum em todas essas congregações? Um sonho de uma igreja implantar outras igrejas para o reino de Deus. Esse é o desafio que a gente tem, né? A gente entende que a gente não pode fazer mais, mas a gente está procurando fazer com os recursos que a gente tem, plantação de igrejas, para que deixe realmente a parte do trabalho da igreja é plantar igrejas. Nós temos o trabalho social, político, social. Eu vejo também como parte do projeto da igreja plantar novas igrejas.